Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 23 de abril, terceiro domingo de Páscoa. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terceiro domingo de Páscoa, meditaremos o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 13 a 15, depois do 17 ao 19. Vós matastes o autor da vida. Arrependei-vos e convertei-vos. Continuamos no clima da Páscoa. Pedro, cheio do Espírito Santo e de coragem, prega ao povo judeu, mas a sua palavra vale para nós também do mesmo jeito. Vós entregastes, rejeitastes, matastes o autor da vida. É isso que nós também fazemos com os nossos pecados, as nossas loucuras. Arrependei-vos e convertei-vos é o convite de Deus, a ordem que Deus nos dá para viver. Isso significa inverter decididamente a marcha da nossa vida e nos consagrar a Deus com todas as nossas forças. Dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias Pedro se dirigiu ao povo dizendo: O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo e pedistes a liberação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sem dúvida, a caminhada pascal nos ajuda a entender esta frase tão forte e chocante. Vós matastes o autor da vida. Precisamos tomar consciência de que Jesus veio neste mundo e enfrentou a cruel tortura à noite da Quinta-feira Santa, que continuou até a morte na cruz na Sexta-feira Santa, para salvar o seu povo dos seus pecados, para salvar o mundo do seu pecado, para me salvar. Não foram somente as autoridades judaicas ou romanas que crucificaram Jesus, mas sobretudo foi cada um de nós com o seu pecado, mesmo que infelizmente nem todos tomam consciência disso. Às vezes somos superficiais, achamos que os nossos pecados não sejam tão graves. Chegamos a pensar que, no máximo, os nossos pecados afetam a nós mesmos, mas nada tem a ver com Deus. Este modo de pensar está completamente errado. A palavra de Deus fala diferente. Contra ti, somente contra ti eu pequei, fiz o que é mal aos teus olhos, grita Davi, depois de ter pecado com Betsabé e feito matar o seu marido. Pequei contra o céu e contra ti, diz em soluços o filho pródigo quando abraça o seu velho pai. O pecado é sempre algo contra Deus em primeiro lugar. O número 598 do Catecismo assim diz: A Igreja, no magistério da sua fé e no testemunho dos seus santos, nunca esqueceu que os pecadores é que foram os autores, e como que os instrumentos de todos os sofrimentos que o Divino Redentor suportou. Partindo do princípio de que os nossos pecados atingem Cristo em pessoa, a Igreja não hesita em imputar aos cristãos a mais grave responsabilidade no suplício de Jesus, responsabilidade que eles muitas vezes imputaram unicamente aos judeus. Devemos ter como culpado desse terrível crime os que continuam a recair nos seus pecados.
porque foram os nossos crimes que fizeram nosso Senhor Jesus Cristo suportar o suplício da cruz. É evidente que todos aqueles que mergulham na desordem e no mal crucificam de novo em seu coração, tanto quanto depende deles, crucificam de novo o Filho de Deus pelos seus pecados, expondo a ignomínia. E temos que reconhecer que o nosso crime, neste caso, é maior que o dos judeus. Porque eles, como afirma o apóstolo, se tivessem conhecido a sabedoria de Deus, não teriam crucificado o Senhor da Glória. Ao passo que nós, pelo contrário, fazemos profissão de o conhecer e quando renegamos pelos nossos atos, de certo modo, levantamos contra ele as nossas mãos assassinas. São Francisco disse um dia: não foram os demônios que o pregaram na cruz, mas tu, com eles, o crucificaste, e ainda agora o crucificas, quando te deleitas nos vícios e pecados. Continuando à luz das palavras do Catecismo, podemos dizer, no número 602, consequentemente, Pedro pode formular assim a fé apostólica no plano divino da salvação. Fostes resgatados da vã maneira de viver, herdada dos vossos pais, pelo sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, predestinado antes da criação do mundo e manifestado nos últimos tempos por nossa causa. A Cristo, que não conhecera pecado, Deus o fez pecado por amor a nós, para que em Cristo nos tornássemos justos aos olhos de Deus. Parágrafo 603. Jesus não conheceu a reprovação como se tivesse pecado pessoalmente, mas, no amor redentor que constantemente o unia ao Pai, assumiu-nos no afastamento do nosso pecado em relação a Deus a ponto de, na cruz, poder dizer em nosso nome: meu Deus, por que me abandonaste? Tendo-o feito solidário conosco, pecadores, Deus não poupou o seu próprio Filho, mas entregou-o para morrer por todos nós, para que fôssemos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Para entender em profundidade o que acontece, precisamos focar a realidade do pecado, que é um trair quem nos chama de um amor imenso. O pecado é quebrar o nosso laço vital com Deus, é cuspir no rosto de Deus, virar as costas para Deus, é rasgar o coração de Deus, como aconteceu com o filho pródigo que rasgou o coração do seu pai. Assim diz o terceiro cântico do servo de Yahvé: ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba, não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Nunca poderemos encontrar palavras adequadas para expressar o que o nosso pecado cria no coração de Deus. O nosso pecado fere Deus profundamente, não porque Ele não seja todo-poderoso, mas porque sua essência é o amor, e o amor busca a reciprocidade, exige a reciprocidade como um esposo vive da reciprocidade da esposa e a esposa vive da reciprocidade do esposo. O pecado é trair o nosso casamento com Deus. Nascemos casados com Deus e com o pecado rasgamos este relacionamento de amor com Ele. O pecado se manifesta, antes de mais nada, como a desobediência. Não comam dos frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal. A mulher tomou, comeu, deu ao seu marido. Qualquer relacionamento de amor é um pacto de amor, e os pactos devem ser obedecidos, respeitados. Na sua origem, o ser humano tinha uma só vontade com Deus, um só pensamento, um só sonho, um só objetivo. O entrosamento com Deus era total. Existia somente o paraíso do amor entre nós e Deus.
Mas com o pecado, nós viramos as costas para Deus. Criamos a nossa vontade, uma vontade que muda toda hora e que nos escraviza com os vícios. Isso é muito pior aconteceu com o pecado. O homem foi na direção oposta a Deus, rasgou a vontade de Deus e fez as suas vontades. Saiu do paraíso terrestre para nunca mais voltar. O desfecho de tudo isso é a morte. Todos nós precipitamos no reino dos mortos por causa dos nossos pecados. É claro que Deus podia continuar no seu paraíso. Eu posso ver a realidade clara do que o meu pecado provoca em Deus olhando para a Sexta-feira Santa. Devo colocar bem na cabeça que no relacionamento nunca o pecado é só meu. Para retomar o exemplo do matrimônio, se um homem trai a sua esposa, ele não comete pecado somente contra si mesmo, mas também contra a esposa. Rasga o seu coração. A vida da esposa não será mais a mesma. A vida de seus filhos não será mais a mesma. A esposa pode perdoá-lo, mas não pode ignorar a facada que entrou no seu peito. Em um relacionamento de amor, a falta de amor é morte. Isso é o que provocamos no coração de Deus. Deus não é indiferente ao nosso pecado. Por quanto cruel tenha sido a tortura da crucificação, ela é muito pior se pensarmos que todos os pecados da história pesavam sobre a cabeça de Jesus. Todas as traições da aliança, do relacionamento com Deus, esmagavam seu coração. O suar sangue no Jardim das Oliveiras era causado por esse infinito pecado que Jesus carregava e o esmagava. Eu matei Deus. Essa é a consequência do meu pecado. Irmãos, não estamos acostumados a estas reflexões tão fortes, tão tristes. Mas vamos agora ler novamente a palavra para entender que esta é a realidade de verdade. Naqueles dias Pedro se dirigiu ao povo dizendo: o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo e pedistes a liberação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Vamos agora dedicar um minuto para sublinhar as frases que mais nos atingem.
Vamos nesse momento escolher um propósito que nos ajude a reconstruir o nosso relacionamento com Deus e por fim à sua agonia por causa do nosso pecado. Jesus deu a sua vida por nós. Paz e alegria a todos. Dessa forma nos resgatou, nos salvou. Paz e alegria a todos. Ficar bem aqui, aos pés de tua cruz, olhando em teus olhos, tua face de luz. Não sou merecedor de todo esse amor, perdoa porque eu matei. Porque zombam de ti e não te consolam, não veem o bem que fizeste por toda a terra. Porque não deixa a cruz e larga o sofrer, e ainda pede ao Pai perdão por quem não crê. Ouço teu grito, chamar meu nome, entrega-me ao Pai e lava o meu pecado. O céu se abre, a dor me consome, não tenho mais dúvidas, és o Filho de Deus. Vou ficar bem aqui, aos pés de tua cruz, olhando em teus olhos, tua face de luz. Não sou merecedor de todo este amor, perdoa porque eu matei. Porque zombam de ti e não te consolam, não veem o bem que fizeste por toda a terra. Porque não deixa a cruz e larga o sofrer, e ainda pede ao Pai perdão por quem não crê. Ouço teu grito, chama meu nome, entrega-me ao Pai e lava o meu pecado.
Filho